Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Aqui é o professor Vitor Fernandes, professor de História, Filosofia e Sociologia do Superconcurso. E hoje a gente está junto para mais uma correção, galera. Mais uma correção da prova do CFO 2025, beleza? Dando prosseguimento ao que a gente já estava corrigindo. A última questão que a gente corrigiu foi a 74, agora questão 75, beleza? Vamos nessa? Provinha na mão da UERJ, provinha bem interpretativa, bem sobre história contemporânea, ou seja, final do século XVIII para frente, tá? Bem cheia de questões sociais e por aí vai. A gente tem aqui um livro do Nicholas Schwab, não sei falar, Schwab, enfim. O Último Dia do Mundo, Fúria, Ruína e Razão no Grande Terremoto de Lisboa de 1755. Para quem não sabia, ocorreu um terremoto gigantesco em Lisboa em 1755, destruiu a cidade. O primeiro abalo atingiu Lisboa na manhã do dia 1º de novembro de 1755. Minutos depois, outro ainda mais forte arrasou a cidade, seguido por um terceiro. Lisboa, uma das capitais mais imponentes da Europa, principalmente nessa época, né, galera? A época que eles estavam colonizando o Brasil, navegando aí o mundo todo, né? Foi destruída em menos de 15 minutos. Olha só, forte, hein? Que pena. Tô morrendo de pena. Então, um tsunami, teve terremoto, né? Então isso acontece, arrastou milhares de pessoas e um vento implacável espalhou os focos de incêndio provocados pelos tremores. Os tremores criaram incêndios em alguns locais, né? Acidentes que causaram incêndios. O vento vem de mar a terra levando esse fogo, arrastando esse fogo para outros lugares ainda, piorando o incêndio. E teve um tsunami, meu irmão, foi uma grande complicação para Lisboa esse momento. O terremoto em Portugal, na capital mais católica do continente, isso vai ser útil, isso vai ser relevante? Bom, vamos marcar isso. Peraí, marquei errado. Eu vou marcar isso, mas não sei se vai ser relevante não. Abalou as certezas intelectuais e religiosas que na época dominavam a Europa. Se os mais católicos foram vítimas de um desastre natural tão grande, né? Lembrando que é natural, né? Então tem toda aquela mística religiosa de Deus permitir ou não permitir que isso aconteça, de ser um castigo divino, né? Até 1755, as aflições que a natureza impunham sobre a humanidade eram consideradas uma obra de um Deus furioso. Olha aí, então tudo bem. Após a catástrofe, o lugar de Deus nas relações humanas começou a ser questionado. Voltaire, Pope, Kant, Rousseau são filósofos, tá, gente? Entre outras figuras eminentes, fizeram do acontecimento um veículo para expressar seus questionamentos. O jornalista Nicholas Schwab revela em O Último Dia do Mundo que essas reações ao desastre natural é o que ainda hoje provoca grande fascínio. Olha que interessante. Muito interessante. Porque Voltaire, Pope, Kant, Rousseau, todos questionavam essa questão religiosa, a forma religiosa de se explicar o mundo e tudo mais, tá? Desculpa, galera, passou a página quando eu clico passa, tá? Acontece. Voltaire, Kant, Rousseau, pessoas que estavam dentro do movimento iluminista, valorização da explicação da natureza pela ciência e não pela religião. Então, se é a religião que vai explicar a natureza, Deus está punindo a capital mais católica do mundo? Interessante. Muito interessante, hein? Eu nunca li esse livro. Pô, eu tô até achando que vale a pena, né? Vou procurar esse livro depois. A sinopse do livro O Último Dia do Mundo, que aborda o terremoto ocorrido em Lisboa em 1755, menciona questionamentos suscitados pelo desastre acerca do lugar que Deus ocupa nas relações humanas, ou seja, está dizendo que o livro apresenta questionamentos causados pelos desastres e esses questionamentos são sobre o local que Deus ocupa nas relações humanas. No contexto do terremoto, tais questionamentos fomentaram maior difusão de princípios advindos de quê? Tá? No contexto do terremoto, os questionamentos feitos por conta do terremoto, eles vão fomentar, eles vão aumentar, eles vão criar mais burburinho, vão difundir mais
Que tipos de princípios? Princípios que vêm da onde? Tá? Que vêm do quê? De qual vertente? De quais filosofias? De quais tipos de pensamento? Tá? Tudo bem? Letra A. Ideias ilustradas. Professor, como assim? Ideias ilustradas? Tá falando de ilustração? Nada disso. Pouco antes da prova de 2025, nós tivemos uma mentoria e uma aula presencial em que eu falei sobre isso. Imagino que tenha salvado uma galera em 2025. Que bom, que bom. Que é ilustração, quando a gente está falando de história, princípios ilustrados. Não é sobre ilustração de desenho, de imagem, de design. É iluminismo, tá? Também se usa a palavra ilustração. Entende? Ilustração ou iluminismo. Sacou? Então, quando a gente está falando desses princípios ilustrados, quando a gente está falando dessas ideias ilustradas, a gente está falando de ideias do iluminismo. Está dizendo que vai difundir vai fomentar uma maior difusão de princípios iluministas. Tá correto? Pô, óbvio. Olha aqui. Depois da catástrofe, tá? Quem foi que começou a expressar os seus questionamentos acerca da relação de Deus? Pensadores iluministas, que vão difundir ideias iluministas. Então a letra A está perfeita. Se você entender que ilustração, ideias ilustradas, são sobre iluminismo. B. Filosofias ateístas. Não. Não necessariamente. O ateísmo é um movimento muito recente, tá? Era muito comum se questionar a religião, se questionar o papel e a relação de Deus, mas não necessariamente ser ateu, tá? Era muito comum. Inclusive, muitos iluministas não eram ateus, mas questionavam, tá? Existia ateísmo antigamente, professor? Existia ateísmo, claro que existia. Mas ele não era em questão de censo, porcentagem de pessoas ateias, ele não era relativamente relevante, sacou? Então não vai expressar filosofias ateístas. Ele vai questionar o papel de Deus, não a sua existência. É diferente. C. Práticas monásticas. Seriam mais pessoas se tornando monges, praticando doutrinas monásticas. Não é o caso. Vamos começar a questionar o papel de Deus, não a abraçar o monastério. C. Cosmologias teocêntricas. Teocêntrica é Deus no centro. Estamos questionando Deus, então não estamos o colocando no centro. Estamos questionando a relação dele com a humanidade, tá? O lugar de Deus nas relações humanas. Não estamos difundindo teocentrismo. Não estamos difundindo que Deus é o centro das coisas. Então, realmente, letra A. Ideias ilustradas. Show? A letra D é para te confundir. Colocou teocentrismo, está falando de Deus, ou talvez seja isso? Não. A letra B também, estamos questionando Deus, então é ateu. Não, estamos questionando Deus é porque a gente enxerga que Deus existe, tem algum papel, mas que papel é esse? Ateísmo é não acreditar que Deus existe. Então, gabarito da 75, letra A, por causa disso. Beleza? Paz na Terra? Um abraço, galera. Até 76. Valeu!